Boa noite a todos. Boa noite que você que está aí na sua casa, que nos assiste. Vamos abrir, meus irmãos, em Marcos capítulo 10. Nós vamos à leitura do versículo 46 ao versículo 52. E hoje nós vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem é a fé que nos cura e transforma o nosso viver. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que lhe calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego e disse-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu veja, ou que eu tenho vista, dependendo da sua tradução. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a multidão pelo caminho. Irmãos, nós iniciamos um estudo lá no Jardim Morumbi, ou Cavalari, falando sobre a fé. E o objetivo desse estudo é fortalecer, e eu trago aqui para os irmãos nessa noite, que a nossa fé possa estar crescendo no Senhor Jesus, desenvolvendo a nossa fé em Deus. No primeiro episódio de lá, então vou passar um pouco para os irmãos do que foi falado, nós vimos que a fé ela vem do ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Esse é o meio de salvação que Deus usa para salvar as nossas almas. Através da palavra de Deus, nós reconhecemos, nós podemos conhecer a verdade de Deus. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, e essa semente é plantada no nosso coração, a fé explica para o homem, por exemplo, que basta apenas Deus dizer, haja luz, para que o homem creia que Deus fez este mundo. Nós não precisamos cair em filosofia, essas filosofias que têm o pensamento humano, por exemplo, de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é verdade? A nossa fé explica a existência de Deus dentro dos nossos corações e mostra a dependência do homem do seu Criador. Então, quando nós falamos e lemos a palavra de Deus, nós conhecemos a verdade, a gente passa a confiar nessa verdade e cada vez mais nós crescemos em espírito e em verdade. Se você abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 17, versículo 6, foi um dos versículos que nós usamos, que é uma comparação que Jesus faz com a nossa fé. Então, a nossa fé, ela nasce. E Jesus, ele dá essa comparação no versículo 6, de Lucas, no capítulo 17. Porque os discípulos dizem assim para Jesus no versículo 5. Senhor, nos acrescenta a fé. Então, Jesus diz para eles. E disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Um grão de mostarda é tão pequenininho que você não pode ver se eu estivesse segurando aqui na minha mão. Mas a verdade é que quando esse grão ele é plantado e ele nasce, ele se torna uma das maiores árvores que aquele povo da Palestina conhecia. E ele cresce e ele se multiplica e se frutifica de uma forma em que todos podem ver aquela grande árvore. Não somente Jesus, mas também João Batista deu um exemplo sobre a nossa vida espiritual usando uma árvore. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 8, eu vou citar o versículo, ele disse:
O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada fora. Então a nossa fé, ela é tão concreta, embora ela possa ser pequena, como um grão que cai na terra, como a Bíblia diz, que cai no nosso coração e cresce. E toda vez que cresce essa fé no nosso coração, nós passamos a confiar cada vez mais em Deus. Existe um versículo em Abacuque no capítulo 2 e versículo 4, que é muito conhecido porque ele é repetido mais 2 vezes no Novo Testamento, que diz: o justo viverá pela fé. A palavra fé, quando você vai estudar no hebraico, ela significa firmamento. Então o justo viverá firme pelo Senhor. O justo viverá agarrado, feliz, estabilizado naquele que é o autor da vida física e na vida espiritual. Quando você volta aqui em Lucas, em Marcos, no capítulo 10, se você quiser, pode ir em Lucas, no capítulo 18, versículo 35, que é o mesmo texto, tá bom? Lucas, no capítulo 18 e versículo 35, nós iniciamos esse estudo, né? Jesus nos mostrando e nos ensinando. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego junto ao caminho, mendigando. Quando você olha para essa palavra, a primeira pergunta que talvez venha à nossa mente é: quem que é este homem? Né? O que ele faz ali? Ele é um judeu? Será que ele é um filho de Abraão? Né? Será que ele é uma pessoa importante, como, por exemplo, Nicodemos? Será que ele é uma pessoa importante como José de Arimateia? Ou será que ele é uma pessoa importante como, por exemplo, Gamaliel, né? Que era o professor dos professores dos fariseus no tempo do apóstolo Paulo? Eu digo isso porque essas pessoas eram consideradas pessoas espirituais, com suas aparências, filhos de Abraão. Mas quem que é este homem que está ao caminho, à beira do caminho? Abra lá em, por exemplo, Isaías, no capítulo 9, em versículo 2, a sua Bíblia. Porque este homem, do nosso ponto de vista, né? Quem é este homem? Olha, quando o próprio homem olha quem é este homem, nós dissemos que ele é uma pessoa qualquer. Para o judeu ele seria isso. Para qualquer pessoa, diriam: não, isso aí é um pobre coitado. Do nosso ponto de vista, ele é um homem que é um pobre coitado, que vaga para cima e para baixo em busca do nada. Mas a figura dele, meus irmãos, é uma figura muito importante para nós. Porque em Isaías, no capítulo 9 e versículo 2, este homem, que nós citamos ele como um coitado, porque ele não pode ver, e a condição que nós vamos citar, nós qualificamos no nosso pensamento como uma pessoa que é necessitada de muitas coisas. Mas é porque nós não olhamos na questão espiritual como Deus vê. Em Isaías, no capítulo 9, versículo 2, a Bíblia diz assim: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então olha só que interessante, porque no tempo de Jesus, não era só este homem que andava em trevas e não podia ver. A figura deste homem é a figura de todo homem que ainda não tem Jesus. No Novo Testamento, esse texto é citado para mostrar a grandiosidade e a abundância que teria o ministério de Jesus. Então diz assim o versículo 2: e o povo que andava em trevas, não é apenas um homem, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa, ou como exalta quando se reparte os despojos de guerra. Então não era só aquele cego que estava à beira do caminho que precisava de Jesus. A palavra de Deus, ela trabalha muito no sentido figurado, com símbolos. Por exemplo, a própria palavra, né, as próprias letras do vocabulário hebraico são símbolos. Por exemplo, quando Deus ele vai falar com o profeta Jeremias, no capítulo 18, versículo
1 a 2, ele diz assim para o profeta: olha, desce lá na casa do oleiro, desce lá que eu vou te mostrar a obra dele. E quando o profeta desceu lá para aquele lugar, Deus disse: está vendo o oleiro? Está vendo o barro? Eu sou esse oleiro. E este é o barro, é o meu povo. Mostrando então que Deus, ele é o Senhor. Quando João Batista vê Jesus vindo lá no Jordão para ser batizado, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque aquilo era uma figura que tinha para o povo no Velho Testamento, em que eles matavam aquele cordeiro que levava sobre si os seus pecados, confessando diante de Deus. Então esse cego é um cego que representa todos nós. Por exemplo, no ministério público de Jesus, primeira vez que Jesus fez um milagre foi nas bodas de Caná. A Bíblia sempre trata as coisas, porque, como a Bíblia diz, Jesus fez tantas coisas neste mundo que seria impossível todos os livros do mundo contar. Então ele vai nos dando riquezas de fontes para que nós possamos olhar. Se você olhar, por exemplo, em Gênesis, a primeira instituição que Deus cria é o homem e a mulher. Ali ele institui a família. A primeira ministério, o primeiro milagre de Jesus público foi numa bodas. Então olha só a representação de quem é Jesus e aquilo que Deus faz. Quando Jesus chegou naquele casamento, para dar mais um exemplo para os irmãos, é notório que nós sabemos que ele transformou a água em vinho, né? Então existiam aquelas talhas grandes de água onde o povo se chegava até as bodas e ali eles se purificavam. E Jesus transformou aquelas talhas de água em vinho, mostrando para nós o quê? Uma forma simbólica que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Na ceia nós sabemos que o vinho representa o sangue derramado de Jesus. Então quando você olha esse cego, né, aquelas talhas grandes transformadas em vinho, né, no Velho Testamento você vê a questão da alegria vinculada ao vinho, seria uma abundância tão grande de alegria e de milagres que Jesus faria. Por isso que Isaías capítulo 9, versículo 2, a Bíblia nos mostra que todo mundo estava em trevas. Então não é só aquele cego que precisava ser curado e ter a sua vida transformada. Podemos voltar agora lá em Marcos, no capítulo 10, meus irmãos, e no versículo 46. Olha só os detalhes que a palavra de Deus nos dá. Marcos capítulo 10 e versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Olha só como é que era a condição deste homem. Ele estava assentado no caminho, significa que ele estava à beira da estrada. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus, todos nós estamos à beira do caminho. Este homem ele estava pedindo esmola. Por quê? Porque este homem ele não tinha dignidade nenhuma, ele não tinha condição nenhuma. Diante de Deus, todos nós não temos condições nenhumas de estar na presença de Deus, na santidade de Deus, por causa do nosso pecado. Mas naquele tempo, como eu disse, aquelas pessoas religiosas na introdução, eles achavam que eles tinham condições. Eles achavam que essa palavra aqui que nós estamos pregando, e muitas pessoas pensam que pelas suas obras, não precisa de Jesus. Então esse cego, ele é um cego que miserável. Por quê? Porque ele não trabalha, né? Que frutos que saem do seu trabalho? Que dinheiro ele ganha para a sua necessidade? Mas em João, no capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazeis, porque eu sou a videira e vós as varas. Consegue perceber, meus irmãos, a condição deste homem e a nossa condição espiritual diante de Deus? Porque a vista do homem para Bartimeu é essas qualificações. Mas qual que é a vista de Deus para com o homem? Quando você lê o versículo 46, o que mais nós encontramos? Um homem abandonado à porta da cidade. Não é verdade?
Às vezes você vai trabalhar, o mundo acaba, não é verdade? O mundo acaba, acontece cada coisas ruins, são notícias, não é verdade? Agora esse homem, ele não tem esperança, ele tem aflição neste mundo, mas quando nós vamos para a nossa casa, nós temos um abraço carinhoso dos nossos filhos, dos nossos pais. Esse homem não tem. Esse homem, ele não tem um conforto quando nós vamos para a nossa casa, um sorriso de gratidão. Olha como é bom, meus irmãos, uma pandemia mostrando a miséria do homem. Deus está mostrando para nós, para que nós possamos aprender. Quando o telefone toca e alguém pede, né? Ou você pode pedir uma oração para alguém dizendo, eu estou com Covid, um familiar está com Covid. Olha só que conforto que nós temos quando alguém diz, eu vou orar por você. A família dele não estava com ele. Ele estava abandonado ali, sem um carinho, sem um abraço. E quando você olha para terminar, que nós vamos falar das suas vestes, como que é as vestes de uma pessoa que está à beira do caminho, uma pessoa que é cega? As suas roupas e a sua capa eram imundas. Não tem higiene nenhuma a pessoa que mora na rua. Você pode pensar uma pessoa que está onde? Lá na Cracolândia. É suja, é imunda. Eu pergunto para você se você teria coragem, porque eu não tenho, mas se você teria coragem de abrir as portas da sua casa e colocar alguém nessa condição para sentar na sua mesa para comer com você. Então, essa é a mesma condição do homem diante de Deus. Mas Deus nos ama de uma tal forma que Ele abriu os céus e um dia nós estaremos com o Cordeiro, que é Jesus, sentados diante dele. Então, olha só como é que são as coisas. Para resumir, somos cegos, não conhecemos a verdade sem Deus, a gente confia apenas nas coisas que nós vemos do nosso dia a dia, não é verdade? Estamos à beira do caminho aí, as pessoas sem Cristo, prestes a acontecer algum mal, à beira da morte, separado eternamente de Deus. Nós precisamos estar com as nossas vestes novas diante de Deus, que representa o quê? A pureza, representa uma vida sem pecado, de santidade, mas nós não temos condição nenhuma. E quando Jesus vai trabalhar na vida dessa pessoa, vai dizer para nós no final que ele vai lançar fora a sua capa. Gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse no capítulo 7, porque nós vamos fechar com esse texto, mostrando que a condição deste homem é a nossa condição, a condição de todas as pessoas que não têm Jesus, que não teve os seus pecados ainda curados, nem a sua vida transformada pelo sangue do Cordeiro. Olha só, capítulo 7, versículo 13 a versículo 15. Olha só o que Jesus vai fazer por nós. Lembra aqueles religiosos que eu citei? Só para não esquecer, quando eles subiam para o templo, eles tinham as suas vestes, eram as coisas mais lindas. As suas ofertas eram ofertas que as pessoas ficavam orando e admirando. Essa é a aparência do homem. Mas eles podiam comprar isso com o dinheiro deles. Mas as vestes espirituais, quem que vai poder comprar para nós? Apocalipse capítulo 7 e versículo 13. E vi um dos anciões, me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E da onde vieram? E eu lhes disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande atribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estarão diante do trono de Deus e o servirá de dia e de noite aonde no seu templo. Então não pense que Bartimeu, ele é o único cego nessa condição. Espiritualmente nós estamos na mesma condição com ele, conforme Isaías capítulo 9, versículo 6, nós somos sem Jesus cercados pelas trevas, na miséria do pecado, caídos na guia, na sarjeta, aí pelas calçadas, pisados por Satanás, é assim a nossa vida sem Jesus e a vida das pessoas, entregue à nossa própria ignorância. Então, enquanto a nossa fé
não está firmada no autor da vida física e espiritual, estamos sem enxergar a verdade, sem a cura pelos nossos pecados e a transformação. É por isso que João, no capítulo 1, ele começa dizendo, as palavras do capítulo lá, dizendo, ele é a luz que veio ao mundo, é a luz que iluminou todo o homem, é a luz que nós precisamos. E quando você olha a condição espiritual da humanidade diante de Deus, é a mesma. Mas por enquanto as pessoas, elas não podem ver, mas nós vamos ver que as pessoas podem ouvir a palavra de Deus. Então quando você volta lá, vamos continuar no nosso texto, porque nós somos cegos espirituais, em Marcos no capítulo 10, e versículo 46, 47, existe uma corrida pela cura em Cristo Jesus. Não é só Bartimeu que está correndo atrás de Jesus. Em Mateus, no capítulo 20, do versículo 29 a 34, havia um outro cego com ele. E aqui você pode ver que, embora a multidão, as pessoas estavam repreendendo ele, a multidão e as multidões durante seu ministério corriam atrás dele. Então, quando Jesus está ali na porta, na saída da cidade, Jesus ele peregrinou por toda aquela cidade de Jericó e durante seu ministério por vários lugares. E o Bartimeu, como eu disse, meus irmãos, mesmo nessa condição de cegueira, que ele não podia ver Jesus, ele ouviu falar que era Jesus. Hoje nós não podemos ver Jesus porque ele está nos céus, mas você pode ouvir. E assim como Jesus ouviu, filho de Davi, tem misericórdia de mim, assim dos seus altos céus, Jesus pode ouvir a nossa oração. Então, assim como ele, Jesus escuta as nossas orações, assim como Bartimeu, eu acredito que ele correu muito, meus irmãos, atrás de soluções para a sua vida, porque o mesmo problema dele é o nosso problema, porque ele vai buscar duas coisas que nós buscamos no nosso dia a dia. Primeiro, que nós sempre queremos buscar mudar o rumo da nossa vida, e a gente sempre quer amenizar as nossas dores. Porque aqui vai uma pergunta para você, porque eu só pus essa pergunta porque eu tive que pensar nela e refletir também para a minha vida. A propósito, sobre essa corrida que nós fazemos neste mundo, nós temos corrido atrás do quê? O que pode de fato transformar a vida de uma pessoa? Por exemplo, em Provérbios, a Bíblia diz que as pessoas elas correm atrás da riqueza. Já no tempo dos reis lá de Israel, no livro de Amós, capítulo 2, capítulo 6, a Bíblia diz que eles se apressavam os seus passos, aquelas pessoas que tinham condições, para fazer o quê? O mal. Mas a corrida de Bartimeu era uma corrida por Cristo. Você parou já para pensar quantas vezes nós temos um problema, uma situação difícil na nossa vida, e muitas vezes como crente, nós não corremos atrás de Jesus. Nós corremos atrás de outras coisas para resolver o nosso problema. Não é verdade? A gente corre atrás do dinheiro, a gente corre atrás da riqueza, de emprego, de promoção, de status, de lazer, de jogo, de festa, de parente, de amigo. Nós corremos atrás de um monte de coisa na nossa vida, para tentar amenizar os nossos problemas, a nossa dor, mas nós não podemos encontrar solução fora de Cristo. Então há uma corrida, e eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas daquela cidade e quantas pessoas no tempo de Jesus não correram atrás de Jesus, como nós também não corremos. Corremos atrás de muitas coisas. Talvez nós só lembramos de Deus no momento em que desperta o despertador, ou vem uma mensagem de WhatsApp avisando que tem ceia, é culto, é nesse sentido. Então nós achamos que nós temos a nossa vida transformada, e nós temos de fato por Jesus, mas nós não temos ainda a plenitude. Nós precisamos correr atrás disso. Só que no versículo 48, por vários motivos, olha só o que aconteceu. E muitos o repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais.
Por isso não pense, meus irmãos, que a sua fé, ela não pode chegar, por exemplo, até a presença de Deus. As pessoas acham. As pessoas talvez acham que o seu pedido, a sua oração, a sua fé não pode chegar até Deus por causa do seu passado, por causa dos seus pecados. Tem gente que acredita que a sua oração não vai ser ouvida porque talvez eu tenha uma fé pequena, eu tenho uma vida inútil, porque eu sou um pecador. Olha, quando Jesus fez um milagre lá, né, porque é um milagre, os discípulos pescaram ali, João, Tiago, Pedro, a noite inteira não pegaram nada. E Jesus disse, volta lá e joga as redes. O Pedro, naquele momento, imediatamente, quando puxaram as redes do barco, que quase se romperam, ele se ajoelha diante de Jesus e diz, Senhor, afasta de mim que eu sou um pecador. Nós temos que dizer isso para Deus, mas Deus nos ama de uma forma que quer curar a nossa vida e nos transformar mesmo na nossa imperfeição, que Ele mandou o Seu Filho para que viesse até nós. Isso é uma coisa que é muito banalizada pelos crentes, porque muitas vezes nós tratamos isso como uma coisa comum. Mas isso não é, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas querem calar a voz, como a multidão queria calar aqui, pela condição. Não é verdade? Em Atos, no capítulo 17, versículo 30, a palavra de Deus diz assim, no passado, Deus não levou em conta a nossa ignorância. Talvez Jericó podia dizer isso na primeira vez que Cristo passou. Mas os discípulos não podiam mais falar isso, porque eles já conheciam a verdade de Deus. Continuação do versículo, mas agora ordena que a todos em todo lugar se arrependa. Meus irmãos, você já pensou se Jesus só ficasse na Judéia, não fosse para Galiléia, só ficasse pregando para os judeus, como a igreja em Atos primitiva ficou até a perseguição? Os judeus mais uma vez iam dizer, não, ninguém merece salvação. Esse cego imundo, sujo, não, ele não merece. Porque assim é o pensamento religioso. O cego não é digno de receber essa cura? Por qual motivo? Pela sua condição de vida? Quem que é digno então? Os religiosos do templo, que podiam comprar vestes brancas, nós vamos falar sobre isso, que podiam dar suas ofertas. Numa outra situação de um cego de nascença, os discípulos olharam para uma janela e disseram, Senhor, os seus pais ou aquele pecou para que ele nascesse cego? Olha só o pensamento do homem. Ah, nós temos por pai Abraão. Abraão é rico. Não é verdade? Por que calar Bartimeu? Olha só a multidão, essas pessoas, e a sua mania de se levar pelas aparências. Lembra da crucificação de Jesus? Jesus disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Poucas horas antes eles gritavam, Barrabás, crucifica-o. Durante a história da igreja, meus irmãos, quantas vezes Satanás quis calar a voz de Cristo, quis calar a petição de um pecador. Quantas vezes nós ouvimos um pedido de socorro, mas nós calamos o Evangelho de Deus pelas nossas ações? Quem que pode transformar a vida de uma pessoa neste mundo? O ano que vem nós vamos ter eleição. Não estou dizendo, cada um tem o seu candidato. Mas eu só queria dizer uma coisa. Se for entrar um candidato da direita, se for entrar um candidato da esquerda, se for entrar um candidato do centro-esquerda, se for entrar um candidato do centro-direita, ninguém vai transformar a vida de ninguém. Porque quem manteve as vidas dos crentes no Egito e na pandemia foi Deus. Porque Ele é o autor da vida. Hoje a gente não lê mais, né? A gente assiste. Eu estava vendo uma reportagem,
até comentei isso ontem, aqui está bem grifado para não esquecer, né, tio Flávio? Que no começo do século XX, por meados de 1910, em São Paulo, existia 2 grandes fábricas. Até tinha uma aqui com o nome de rua, Fábrica Matarazzo e Martinelli. Então, as pessoas que trabalhavam lá, nesse tempo não tinha, era só em Getúlio Vargas que entrou os direitos trabalhistas. Então, eles trabalhavam explorando o povo, mas não eram os homens, eram homens, mulheres, crianças, idosos. E aí o camarada trabalhava o dia inteiro, isso é notório, isso está em registro, e saía e encontrava uma outra pessoa num canto da cidade, num bar, alguma coisa, e aí o camarada falava assim, eu trabalho na indústria Matarazzo, e o outro falava assim, eu trabalho nas indústrias, como é que eu falei, qual que é o nome? Martinelli, né? Aí as pessoas discutiam e saíam até no braço, porque eles queriam saber quem que era o patrão mais rico e mais poderoso, e eles brigavam por isso, por um sentimento de pertencimento. Só que sabe o que estava acontecendo naquele tempo? Havia greve, porque o que eles ganhavam não dava nem para sustentar a sua família. Então quem que vai transformar a vida de uma pessoa? É Deus ou os homens? No princípio, era a teocracia que governava o mundo. Deus, cracia, governo. Hoje é a democracia, meus irmãos. Isso não é Cristo por aquela promessa em Apocalipse capítulo 7, que seríamos de nós? E nós continuamos brigando, então, de certo sentido, calando a voz, como aquela multidão, porque nós precisamos pregar Cristo para a transformação das vidas. E quando você olha para a palavra de Deus, não pensa que o Bartimeu ele era bonzinho, inocente num mundo tão perverso. Não. Ele dava o jeitinho dele, as artimanhas, né? Dava os pulos dele. O pensamento do mundo é assim, olho por olho, dente por dente, não é verdade? Lei de Talião, isso começou lá com os reis da Babilônia. Foi lançado um LP em 86 no Brasil, que o título de uma banda era assim, Cada um por si e Deus contra todos, né? Fez sucesso, virou livro. Sabe por quê? Porque é a realidade do coração, do que tem no coração nosso. Por isso que nós somos cegos como Bartimeu. E você pode dizer assim, não, eu procuro ajudar as pessoas. Meus irmãos, Bartimeu tinha que dar o seu jeito, é verdade. Porque nós só damos somente aquilo que sobrepuja os nossos lares, aquilo que não faz falta, aquilo que sobra, não é verdade? Ele olhava para o templo e via aquelas pessoas bem vestidas, dando as suas ofertas, e pensava consigo como nós pensamos hoje dos nossos políticos, dizendo, né? Ele podia dizer no seu coração, os religiosos tiram vantagem, porque eu, um pobre, cego e doente, não posso ter as minhas vantagens. Mas em Marcos, no capítulo 50, ele quer mudar de vida. E quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, que é plantada no seu coração, ela também pode mudar de vida. Marcos capítulo 50 e Marcos capítulo 10 e versículo 50. Diz assim: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com quem? Com Jesus. A Bíblia diz que ele levantou. Vai correr para onde? Sendo que ele não enxerga. As pessoas estão cegas neste mundo. Elas não podem ver, mas elas podem ouvir. Então elas correm para onde? Para o Evangelho. Elas correm para a igreja, querendo ter as suas vidas transformadas. Ou você está aqui por passeio? Você veio passear hoje à noite aqui na igreja? Os nossos teens aí de sábado à noite vêm fazer o que na igreja? Vem passear? Não tem nada a fazer em casa, então eu venho. Para minha mãe não ficar brigando comigo, eu venho para cá. Vem para quê? Você não quer ter sua vida transformada? Agora, para ter a nossa vida transformada,
existe o deixar do velho homem. Aquela capa significava deixar uma vida de imundícia, de pecado, de artifícios. Porque após Bartimeu ser curado, vamos lembrar, por exemplo, do paralítico em Atos, no capítulo 3, versículo 2 e versículo 3, em que as pessoas ganhavam dinheiro juntamente com aquele paralítico, porque é dito que eles levavam ele até a porta do templo, e lá ele pediu o quê? Dinheiro, e ele vivia dessa forma. Agora o Bartimeu, ele vai precisar o quê? Cumprir os seus compromissos. Ele vai precisar trabalhar, agora ele enxerga. Agora ele precisa pagar suas contas. Agora ele precisa sair daquela imundícia dos seus pecados. Não pense que um cego não peca. Não pense isso. Todos nós somos pecadores. Então, deixar é deixar o velho homem, isso que significa. Eu gostaria que os irmãos abrissem Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Esse foi um dos primeiros versículos que nós estudamos no primeiro episódio. Aqui está o quarto episódio, eu não tirei, que nós estamos estudando. Mas em Hebreus, no capítulo 12, versos 1, diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele precisava deixar aquela vida, nós precisamos deixar a nossa vida. Continuação do versículo: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olha a transformação de vida que Jesus nos dá. A Bíblia em Gênesis diz que este mundo era em trevas, não é assim? Que havia o caos, é a palavra que está no original. Então, no primeiro dia, Deus ele fez o quê? Ele criou a luz. Não é assim que nós estamos estudando em Gênesis? Jesus é a luz do homem. Sem luz você não pode enxergar. Vamos ler novamente o versículo. Deixamos todo o embaraço e o pecado que o pecado que tão de perto nos rodeia. Aquela capa significava isso. Ele precisa se fazer de coitado, ele põe a sua capa na cabeça, tem misericórdia de mim. Ele precisa se proteger da chuva, ele usa a capa. A vida dele está envolto daquela capa. Ele precisa lançar aquilo fora. Porque Jesus tem vestes novas para dar a todos nós. Agora, quando você olha o final do versículo, a carreira que nos está posta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem curou Bartimeu? Versículo 52, Jesus diz: a tua fé te salvou. É claro que conforme o texto aqui, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele é o autor da fé. É Ele que deu a fé naquele coração para transformação de vida, de pecado. Graças a Deus. Mas houve, como nós falamos, uma corrida até Jesus. Todos os homens são livres para correr ou não. A palavra de Deus é anunciada todos os dias, até pela nossa vida, mesmo estando em pecado ou em falta com Deus. Agora, quando você olha para nós irmos para a parte final, essa figura de Bartimeu antes de Jesus, como eu disse, pensa uma pessoa que está lá na Cracolândia, viciada no pecado, como nós somos pecadores diante de Deus. A figura de Bartimeu é um pobre, miserável, indigno, amaldiçoado. Até o Velho Testamento falava de Jericó, as pessoas apavoravam. Lembra que houve uma maldição no tempo de... quando eles entraram ali atravessaram o rio, no tempo de Josué.
Que mais? Indigno, doente, sujo e fedido. Assim somos nós. Por isso que Jesus precisa transformar as nossas vidas. É por isso que essa figura é uma figura, como nós falamos, de todo homem que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Quando você vai para Apocalipse capítulo 3 e versículo 5, pode abrir lá, meus irmãos, que nós olhamos a palavra de Deus e as promessas de Jesus para nós. É como você na sua casa ter uma cruz com Cristo ainda pendurado. Jesus já ressuscitou. Por isso não faz sentido. Se você olha para as igrejas americanas, né, as crentes lá, tem uma cruz. Mas Jesus não está lá porque ele já ressuscitou. Não faz sentido o Bartimeu ficar com aquela capa, mostrando a questão da figura espiritual, porque Jesus vai dar o quê? Novas vestes. Apocalipse capítulo 3 e versículo 5. Aliás, tem um detalhe. É atribuído a João o livro de Apocalipse. E ele é o apóstolo, não é verdade? Você sabe o que significa a palavra apóstolo? Você, aqui todas as crianças conhecem uma árvore chamada, né, que nós chamamos ela de eucalipto. Conhece ou não? Já viu o eucalipto, ô Levi? Já viu. Não sabe o que é, mas já viu. Se for na casa da tia Cláudia, lá devia ter eucalipto. Eucalipto, significa, meus irmãos, boa. Calipto, sombra. Quando você olha a palavra Apocalipse, é uma junção de palavras. Apó significa, meus irmãos, tirado para fora, levado para longe. E calipse, que vem da palavra calipto, como nós falamos, sombra. Então, Apocalipse significa tirado para fora. Por isso que na sua Bíblia aí, está escrito, algumas Bíblias traz revelação de João. Porque quando você olha aquilo que é levado para fora da sombra, né? Porque calipto é sombra, então quando você tira a sombra, você tem o quê? A luz, é revelado. Apóstolo, muitas vezes, e nós encontramos essa tradução simplificado, significa enviado. Mas a palavra apóstolo, quando você coloca as palavras, significa aquele que se veste e é enviado para longe. Apocalipse capítulo 3 e versículo 5. Todos nós somos apóstolos de Jesus. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no nome da vida. Não é só Bartimeu que precisa ser vestido. Todos nós. E a Bíblia está escrito, o que vencer será vestido de vestes brancas. Nós sabemos que isso é pelo Cordeiro. Agora, quando você olha a palavra de Deus, né, você pode pensar, né, vestido de branco. Nós temos algumas referências que nós temos, claro, da palavra de Deus, mas, por exemplo, já existe uma cultura no meio de nós, né? A noiva casa do quê? De branco. Porque o vestido de noiva, veste branca, representa o quê? A pureza. Isso foi instituído pela primeira vez pela princesa Victória, lá da Inglaterra. Porque lá tem uma igreja oficial do Estado, como tinha, né, a Igreja Católica Romana, né, uma igreja que chama Igreja Anglicana. E lá eles tinham a palavra de Deus e viam esses textos que nós lemos. Então, naquele tempo de Jesus, no tempo de João, as pessoas, para irem para um culto, que era de costume, elas tinham uma veste especial.
E essa veste custava muito caro. E se fosse branca, custava mais caro ainda. E não era só questão da veste, não é verdade? Então, se uma veste custa caro e eu preciso ir para a igreja, preciso ir para o templo, eu tenho que ter condições. Então a pessoa chegava lá, o que ela fazia ainda? Um sacrifício. Agora a pessoa vai pelo caminho, vamos lembrar o que diz a palavra de Deus: 6 dias comerá pão asmo, mas no 7º dia sacrificará o quê? A Páscoa. A pessoa tinha que ter mantimento, às vezes ficava fora de casa. Então, para servir a Deus no templo, muitas pessoas não tinham condições. Você tem condições de estar na presença de Deus? Vamos ler Apocalipse capítulo 7, versículo 13 a 15 novamente, para você entender por que essa promessa faz sentido. Eu ia falar para a turma lá do fundo, né? O meu irmão Juvenal está aí, o irmão Gilberto está aqui. Nos anos 90 e 80, era barato ter um terno? Não. Não tinha terno nem para alugar. Custava muito caro. Então, quem que tem dinheiro para comprar uma vestes brancas? Sabe quem que tinha? Uma veste nova? Aquelas pessoas que estavam lá no templo. Aquelas aparências de religiosidade, que não precisava ir para Jericó e nem servir a Jesus, porque eles são dignos. Olha só o que Jesus está prometendo para as igrejas, capítulo 7 e versículo 13. Olha só o detalhe. Estes são os que estão vestidos de vestes brancas. Está colocando as pessoas dentro do texto, no contexto, para poder entender. Versículo 14. Vieram da grande tribulação lavar as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite. Você é Abraão? Você é Jó? Essas pessoas tinham condições, todo dia lá, montar um altar e sacrificar um animal. Mas muitas pessoas não tinham o que comer. Então, a cultura, como eu disse, da época, nós somos filhos de Abraão, porque Abraão é rico, Abraão não é doente, Abraão sacrificava para Deus. Então, olha só os detalhes, meus irmãos. As pessoas não tinham nem condição, muitas vezes, de subir no templo. Para terminar, capítulo 3, volta lá, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. Sabe por que quem está dando? É porque Jesus está dando para nós. Ele está dando a dignidade. As suas vestes vão ser trocadas de uma forma simbólica para mostrar que você vai estar na presença de Deus, no santuário de Deus. Você quer ver um outro detalhe do capítulo 3? Versos 12 diz assim: a quem vencer, eu farei coluna do templo de Deus, e dele nunca sairá. Eu farei. Pela arqueologia se sabe que quando as pessoas levantavam uma casa de oração, uma sinagoga, as pessoas tinham o direito de escrever o seu nome nas colunas. O que Jesus está dizendo aqui? Eu vou escrever o nome de vocês. Então a pessoa está na presença de Deus, você, meus irmãos, através de Jesus, que já entregou sua vida para Jesus. Se você não precisa levantar a sua voz, você não precisa levantar a sua cabeça. Se apenas o seu pensamento fizer uma oração assim: meu Pai, é porque Jesus te colocou diante de Deus de dia e de noite. E o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eu não tenho condições de fazer uma casa de oração para Deus. Não tem problema. O teu nome será escrito no livro da vida. Versículo 21, para terminar. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Na semana passada, lá no Jardim Morumbi, nós falamos que no Tiago, no capítulo 2, ele está criticando
Porque a igreja, quando chegava uma pessoa rica, dava os primeiros assentos, as cadeiras para eles na frente. E se chegasse um pobre que não tinha condições, como Bartimeu, até no chão poderia ser que eles colocariam as pessoas. Jesus disse, olha, na cadeira de Moisés está sentado quem? Os escribas e os fariseus. Você já pensou que um dia você ia com Cristo sentar no trono, ser sacerdote? Bartimeu fez alguma coisa para merecer aquilo, meus irmãos? Não. Ele ouviu e creu. A tua fé te salvou. Olha quantas coisas maravilhosas nós temos em Jesus, as riquezas espirituais. Por isso, o tema de hoje, a fé que nos cura e transforma o nosso viver. Jesus disse para Pedro, para Pedro não, para Simão, quem você acha que perdoa mais, o que devia mais ou o que devia menos? Ao que devia mais. É o pensamento do homem, né? Quem que deu mais? Aquelas pessoas de veste branca, que tinham condições de fazer os seus sacrifícios na frente do gasofilácio, no templo de Herodes, ou aquela viúva com 2 moedinhas? Do padrão do homem, eram aquelas pessoas. Porque Deus abençoou daquela forma que eles podiam fazer aquilo. Mas isso não representa a verdade de Deus para conosco. Por isso, meus irmãos, a fé é uma coisa que vai crescendo nas nossas vidas a cada dia. Se a gente deixar o desembaraço do nosso pecado e clamar a Jesus todos os dias da nossa vida. Amém?